desculpem lá, este é que é o certo para o outro. Portanto, o capítulo 5 é o do alinhamento de múltiplas frequências e depois aqui as secções 841 e 842 explicam o PGMA e o Neighbor Joining. Então vamos ver agora a parte das árvores filogenéticas. Nós já vimos parcialmente isto quando vimos as árvores guia, mas vamos ver um pouco com mais atenção a ideia por trás das árvores filogenéticas e alguns métodos diferentes para calcular, principalmente os métodos de distância para calcular as árvores filogenéticas, quais são as diferenças entre eles, o que é que representam, e vou falar um pouco também de outros métodos para calcular as árvores filogenéticas, mas que normalmente em bioinformática, como lidamos com frequências, vamos usar quase sempre métodos de distância. Depois vamos ver o problema de avaliar a qualidade das árvores que obtemos, principalmente por este método de bootstrapping, e finalmente o formato NeoIC é só uma introdução rápida a este formato standard para guardar árvores filogenéticas. A nossa ideia de como classificar os seres vivos não foi sempre como temos agora. Portanto, originalmente havia aqui a noção de que os organismos tinham sido todos criados tal qual como são, de repente, de uma vez, não é? Por algum Deus, e cada espécie tinha sido criada assim como é. E isso não iria mudar, e, portanto, as categorias que se usava para organizar os seres vivos tinham mais em conta aquelas atributos que nós considerávamos mais salientes. Então podemos ver, por exemplo, agrupar as baleias com os peixes, ou os morcegos com os pássaros, porque uns voavam, outros nadavam na água, ou assim. Com Linneu notou que havia, se nós olhássemos com atenção para os atributos dos vários organismos, plantas e animais, conseguíamos organizá-los numa hierarquia em árvore. O que permitiu este sistema de classificação, a primeira taxonomia que ele propôs para classificar os organismos, mas se nós vimos com atenção é uma coisa que é um bocado espantosa, porque, por exemplo, se vocês tentarem fazer isto com mobília, ou com talheres, ou com qualquer conjunto de objetos, é muito difícil organizarmos em árvores, porque eles têm muitas coisas misturadas. Não é? Os aviões têm asas, mas também têm rodas, e também têm assentos. A bicicleta não tem bancos, tem rodas, não tem asas. Um avião de papel tem asas, mas não tem rodas. E como é que nós criamos uma árvore com estas categorias? Não conseguimos, porque os atributos parecem estar todos misturados. Mas Linneu notou que nos organismos vivos os atributos não estão todos misturados aleatoriamente e é possível ir agrupando em grupos cada vez maiores. Portanto, aqui foi a primeira compreensão, a percepção desse atributo, dessa característica das espécies, é que podemos usar os seus atributos para ir agrupando. E depois surgiu uma ideia de porque é que isso era assim. Isso era assim porque as espécies não eram permanentes, mas iam evoluindo, iam surgindo por modificação de ancestrais e, portanto, iam herdando a maior parte dos atributos com pequenas modificações. E isso é que fazia com que depois, quando olhássemos para as espécies hoje em dia, elas se agrupassem dessa forma hierárquica que refletia a sua evolução. Claro que a primeira noção de evolução que se tornou bastante famosa, a Lamarckiana, estava um bocado errada porque tinha a ideia de que os animais iam herdando características que iam usando durante a vida. Por exemplo, as toupeiras andavam sempre com os olhos fechados debaixo da terra e então, com o passar das gerações, foram ficando com os olhos cada vez mais pequenos por andarem sempre a fechá-los. Essa seria a ideia dele, que explicava a tal árvore, a tal taxonomia, mas que ainda não estava inteiramente certa. Foi com Darwin que surgiu o esboço do que nós compreendemos hoje ser evolução. Há esta evolução, esta descendência com modificação, mas não porque os animais, os organismos vão usando estas características, mas porque herdam-nas ligeiramente diferentes dos pais. Na verdade, isto tinha problemas porque, se nós pensarmos nas características como sendo contínuas, toda a diversidade de uma população tende a desaparecer, que é como se misturarmos tintas de cores diferentes, vai ficar tudo no castanho no fim, não é? Porque estamos só a misturar tudo. E Darwin tinha muitos problemas com isso. E se nós formos olhar para as últimas edições da Origem das Espécies, por exemplo, já tem lá ideias de Lamarck, porque era uma solução que ele estava, se calhar aquilo até mesmo assim vai ficando no pescoço e vai ficando maior, porque era difícil explicar como é que a diversidade genética se podia manter. Mas aqui temos esta primeira árvore
de filogenética, em que ele pôs I think, teve esta ideia, se calhar é uma coisa assim deste género que ocorre na natureza. Depois, com Mendel, infelizmente Mendel foi contemporâneo de Darwin, mas publicou assim as coisas em alemão, lá numa revista meio estranha, ninguém ligou muito àquilo. Mas isto era a solução para o problema da mistura, porque afinal as características que herdadas não são contínuas, são discretas. E então nunca fica completamente misturado e tudo igual. Vão tendo combinações diferentes das várias características. Mas demorou bastante tempo, só em meados do século XX é que se conseguiu unificar a evolução darwiniana com a genética e o que se ia aprendendo da genética e finalmente ter a teoria de evolução na forma como temos moderna. Mas aqui foi com Haeckel que surgiu o termo filogenia e esta ideia da árvore da vida. Claro que Haeckel ainda tinha aqui uma ideia assim um bocado errada, em que havia alguns organismos que estavam cá em baixo e nós, claro, estávamos lá em cima. Mas isso, na verdade, todos os organismos contemporâneos estão igualmente evoluídos porque todas estas linhagens passaram exatamente o mesmo tempo a evoluir. Estão especializados em coisas diferentes. Mas aqui já temos esta noção de filogenia, o termo filogenia e a tal tentativa de fazer a árvore da vida. Portanto, basicamente o que nós queremos aqui com a árvore filogenética é capturar as relações evolucionárias entre os vários organismos, os vários genes, várias proteínas que nós estamos a considerar. Mas primeiro vamos ver formalmente o que é esta árvore. Há uma noção mais abstrata de grafo que é essencialmente um conjunto de elementos, de nós, unidos por arcos que unem 2 a 2. Portanto, qualquer coisa que vocês possam fazer em que tem um conjunto de pontos e linhas a ligar entre si, chama-se um grafo. Uma árvore é um grafo com alguns atributos especiais. É um grafo completamente ligado, connected, portanto, de qualquer nó para outro nó qualquer, existe um caminho, pelo menos, que podemos encontrar. Portanto, um grafo é completamente ligado se não tiver regiões separadas, se não tiver ilhas. Não é dirigido, aqueles arcos não são setas, não têm uma direção, simplesmente unem 2 nós, e é cíclico. A árvore é um grafo interligado, não dirigido e acíclico, o que quer dizer que não se pode andar às voltas. Portanto, por isso é que tem aquela estrutura que acaba depois nas folhas. Com estas propriedades, quaisquer 2 nós que nós possamos escolher, têm um caminho que os liga, mas é um caminho único. Não há vários caminhos mais curtos para chegar de um ao outro. E chamamos folhas àqueles nós que estão na extremidade de todos os ramos. Portanto, são aqueles nós que só estão ligados a um ramo, que é o seu antepassado. E estes são importantes porque sempre que nós construímos árvores filogenéticas, enfim, a exceção é talvez na paleontologia, quando lidamos com fósseis, enfim, mas na bioinformática, quando lidamos com proteínas, nós estamos sempre a olhar para as folhas das árvores, que são as sequências que nós temos hoje. Nós não temos as sequências como eram há milhões de anos atrás. Portanto, para as nossas árvores, particularmente, interessa-nos olhar para as folhas e reconstruir os antepassados todos, construindo o resto da árvore. E o problema que temos aqui é, dado um conjunto de elementos, de genes, de proteínas, de espécies, que nós queremos organizar, nós queremos construir uma árvore em que cada folha corresponde a um destes nossos elementos. E os nós internos que vamos ter adicionado para construir a árvore correspondem às espécies ancestrais, aos antepassados mais recentes, comuns, de todos os elementos que ficam por baixo a seguir na árvore, naquele ramo. O caminho entre quaisquer 2 nós dá-nos uma ideia da sua relação na evolução. Portanto, se andamos para trás, para cima na árvore, estamos a andar para trás no tempo, para os antepassados. Se andarmos na outra direção, estamos a andar na direção dos descendentes. E aqui temos um exemplo da árvore dos mamíferos, em que nós agrupamos aqueles que estão mais próximos. O tamanho aqui dos ramos, nesta árvore filogenética, dá-nos uma ideia de quanta modificação, ou quanto é que evoluíram de acordo com a métrica que nós estamos a usar. Notem que se nós usarmos como medida o tempo, em princípio tinham de estar todos aqui alinhados, porque são todos vivos hoje em dia. Se nós usarmos como métrica, por exemplo, o número de mutações de uma certa proteína ou assim, então podemos ter ramos de comprimentos diferentes, porque depende da velocidade a que essa proteína evoluiu. E aqui nós podemos agrupar organismos de maneiras diferentes. A forma mais natural
segundo a cladística e a árvore em si, são estes os clados, os cleitos, que vem mesmo deste termo clados de grego, que quer dizer ramo. Portanto, podemos agrupar os animais nos seus ramos, os organismos. Estes grupos monofiléticos são aqueles que contêm o antepassado e todos os descendentes. Portanto, é mesmo um ramo da árvore. Nós pegamos aqui num destes nós e tiramos todos os que vêm atrás, e esse é um grupo monofilético que corresponde a um ramo da árvore. Nós podemos ter grupos parafiléticos, que são quase monofiléticos, que são aqueles que contêm o antepassado e quase todos os descendentes, mas dos quais tiramos alguns. Do ponto de vista filogenético não fazem muito sentido, mas são muito usados. Por exemplo, se nós falarmos dos macacos, nós chamamos de macacos a estes antepassados, a todos os primatas modernos, exceto nós, porque, enfim, por gabarulice, não nos consideramos macacos. Nós aqui temos um grupo parafilético, porque temos todo o ramo, exceto alguns que nós pusemos de parte. Por exemplo, os peixes é um exemplo disso. Nós devíamos ter peixes porque pertencemos também aos descendentes do antepassado de peixes, que deu todos os peixes, os répteis e assim. Mas esse será um grupo parafilético que nós tiramos uma boa parte dos descendentes, deixando lá o antepassado e alguns descendentes, mas deitamos para o outro. Temos também grupos polifiléticos, que são, enfim, uma caldeirada de vários descendentes, tem os antepassados e assim. Por exemplo, se nós falarmos de animais domésticos, ou animais noturnos, ou animais marinhos, temos uma misturada de muitos grupos diferentes naquele grupo e que já não tem que ver nem aproximadamente com a relação na árvore. A árvore em si, também há um termo genérico, que é este do dendrograma, que se refere a qualquer destas representações que tentam capturar as relações evolucionárias entre os organismos, mas dos quais nós podemos distinguir dois tipos principais. O cladograma simplesmente representa essas relações sem tentar quantificar as distâncias entre eles. Portanto, no cladograma, o tamanho dos ramos normalmente é escolhido só por conveniência para arrumar o esquema e não tem qualquer significado por trás. No filograma, ou arte filogenética, os tamanhos dos ramos dão-nos informação acerca da quantificação da evolução em cada um dos ramos. Claro, aí temos de ter cuidado em perceber como é que foi quantificado, até pelo número de mutações, pela semelhança, qualquer coisa assim, mas o tamanho dos ramos é informativo acerca da distância entre os vários elementos. Outro aspecto também nas árvores filogenéticas, ou nos dendrogramas em geral, é que podem não ter raiz. Nós estamos simplesmente a representar as distâncias entre todos os organismos, sem identificar onde é que está o antepassado deles todos, portanto, onde está a raiz da árvore. Muitas vezes representa-se assim, portanto, temos esta representação em estrela com a árvore sem raiz. E podemos ter árvores com raiz, mas para passar da árvore sem raiz para a raiz, vamos ter de escolher um sítio onde pôr o antepassado. E este problema de dar uma raiz à árvore sofre deste problema de ter muitas combinações diferentes. Quanto maior for a árvore, maior o número de possibilidades, e então nós vamos ter de escolher uma forma, escolher um sítio onde pôr a raiz, e conforme essa escolha, a árvore com raiz vai ser diferente. Então a questão é como é que nós resolvemos estes dois problemas: calcular a árvore, calcular a sua raiz. Isto é um problema combinatório bastante grande. O U é o número de árvores sem raiz que nós podemos ter em função do número de elementos que queremos organizar. Será 2n-5 vezes 2n-7, etc, até 1. Isto é um número bastante grande. Se nós tivermos, por exemplo, 10 proteínas, ou 10 sequências, ou 10 espécies, temos aqui 2 milhões de possibilidades, de árvores possíveis. Se nós tivermos 53, já temos tantas árvores possíveis sem raiz quanto prótons no universo visível, e 53 não é muito. Portanto, isto explode rapidamente e temos novamente outro daqueles problemas em que nós não podemos explorar todo o espaço de possibilidades à procura da melhor solução. Temos de ter um algoritmo qualquer heurístico que vá por um caminho bastante mais estreito e não explora tudo. Para calcular a árvore com raiz, nós temos simplesmente multiplicar por 2n-3, em que n é o número de elementos que temos. Essas são o número de possibilidades para pôr a raiz. É claro que para escolher onde pôr a raiz,
há basicamente duas hipóteses. Uma é que nós estamos a fazer a relação entre um conjunto de organismos, por exemplo aqui o chimpanzé, o humano e o gorila e o orangotango, e então para pôr a raiz desta árvore com estes quatro, nós acrescentamos um outro organismo que nós sabemos que está mais longe de todos estes. Portanto, sabemos que o sítio onde este encaixar no resto da árvore será a raiz que corresponderá ao antepassado comum mais antigo daqueles quatro que estamos a tentar organizar. Portanto, uma forma de dar raiz à árvore é acrescentar um grupo externo que nós sabemos que seja mais distante. Por vezes isso não é possível. Por exemplo, se nós quisermos fazer a árvore da vida de todos os organismos, não temos um grupo externo para poder acrescentar aqui. Então, outra forma de fazer isto é esta hipótese do relógio molecular, que é assumirmos que, em média, a divergência genética é constante num certo tempo, digamos o número de mutações por ano, por século, por milénio, acaba por ser, em média, constante. Se isso for verdade, então podemos colocar a raiz, o antepassado comum mais distante, o antepassado comum mais próximo de todos estes, podemos colocá-lo num ponto equidistante dos dois mais distantes entre si. Portanto, vamos ver quais são os ramos mais longos da árvore e no meio disso pomos o antepassado. Portanto, esta é uma das formas de tentar dar uma raiz a uma árvore. Portanto, basicamente, duas formas diferentes. Acrescentar um grupo que sabemos que seja mais distante dos outros todos, ou então, se assumirmos que a evolução, naquela medida que estamos a usar para os ramos da árvore, é em média constante, podemos calcular o ponto médio dos mais distantes e pôr aí a raiz. Quando nós estamos a tentar inferir relações evolutivas entre espécies a partir das relações entre genes, nós temos de considerar diferentes tipos de homologia. Na verdade, isto é importante não só para as árvores filogenéticas das espécies, mas às vezes também para a inferência de sequência para função, ou para estrutura, ou algo assim. Homólogos são todos aqueles que descendem do antepassado comum. Mas aqui nós podemos considerar três tipos de homólogos. Os ortólogos descendem do antepassado comum, mas divergiram porque as populações se separaram, as espécies foram divergindo, e agora temos os mesmos genes a fazer a mesma coisa em espécies diferentes. Por exemplo, a mioglobina armazena oxigênio nos músculos e a nossa mioglobina é homóloga da mioglobina da baleia. E são também ortólogos porque foram divergindo, porque, alguns no passado, as nossas linhagens se separaram e os mesmos genes a fazer as mesmas coisas em organismos diferentes foram acumulando diferenças. Depois há os parálogos que divergem por duplicação do gene dentro da mesma linhagem. Por exemplo, nós temos várias cadeias diferentes na hemoglobina, alfa, beta, e depois há aquelas gama nos fetos e assim por diante. Isso surge tudo da duplicação de genes durante a evolução. E essas estão a divergir porque há linhagens diferentes daqueles genes dentro da mesma linhagem de organismos. E aqui tende a haver uma especialização dos genes e pressões evolutivas diferentes nos dois. Portanto, quando nós queremos fazer inferências acerca da homologia de sequência e função, por exemplo, temos que ter cuidado se eles são parálogos e sofreram pressões para se especializar em tarefas diferentes, ou se são ortólogos e estão a cumprir a mesma tarefa em organismos diferentes. E isso pode influenciar o que podemos inferir aqui. Depois há os xenólogos, que nós basicamente vamos ignorar, mas é aquelas coisas dos transposões ou retrovírus, ou assim, que podem ser transportados de um organismo para o outro, e aí, claro, que as relações que esses têm não nos vão dar nada de informação acerca da arte filogenética, ou mesmo acerca das funções, ou simples tipicamente podem não ter a mesma função, ou já não ter função no organismo hospedeiro depois. Mas vamos ver aqui um exemplo entre os ortólogos e os parálogos que convém distinguirmos. Neste caso nós temos esta glucosamina, que existe uma versão no humano, e nas ratazanas e nos ratinhos existem duas versões diferentes, a GNS1 e a GNS2. Alguns aqui para trás, nos nossos antepassados, o nosso antepassado tinha esta glucosamina, a sulfatase da glucosamina, desculpa, mas depois, aqui na linhagem que foi dar aos ratos, houve uma duplicação do gene. E então eles começaram a ter duas diferentes.
E há aqui relações diferentes entre estes genes. Entre o nosso e qualquer um dos do rato, seja um, seja dois, nós temos uma relação de ortologia, porque temos o mesmo gene divergindo em linhagens diferentes. Mas dentro das linhagens dos ratos e das ratazanas, nós temos duas relações diferentes. Podemos ter a ortologia na mesma variante da glucosamina sulfatase, da sulfatase da glucosamina, porque foi o mesmo gene a evoluir em duas linhagens diferentes, ou temos paralogia no caso das duas variantes, porque essas surgiram antes e começaram a divergir dentro da mesma linhagem. Portanto, as comparações que podemos fazer aqui, pode ser preciso ter cuidado com esta relação. Não vamos falar muito sobre como fazer esta distinção, mas é importante vocês terem isto em conta quando vocês vão procurar um conjunto de sequências e depois pegam naquilo e fazem qualquer coisa. Em alguns casos, vocês querem inferir função ou estrutura, ou querem fazer a árvore filogenética dos organismos, ou assim, é importante distinguirem entre aqueles genes que divergiram por duplicação de gene na mesma linhagem ou que divergiram porque são o mesmo gene em duas linhagens diferentes. Este problema não é trivial de resolver, mas uma maneira que podemos fazer é, enfim, basicamente ignorar o problema e assumir que a ortologia é mais comum do que a paralogia. É mais comum eles divergirem porque as espécies se separam do que porque os genes duplicam. Ou então, se não podemos simplesmente ignorar o problema, podemos comparar as árvores filogenéticas dos vários genes, existem algoritmos para isso, e basicamente todos os genes ortólogos, a árvore filogenética desses genes deve acompanhar a árvore filogenética dos organismos. Portanto, vão ter todos a mesma. Quando há paralogias, vai haver uma divergência entre a árvore filogenética dos organismos, ou do resto dos genes, e daqueles que são parálogos. Portanto, aí podemos, por comparação de filogenia, ou até com a sintonia, com a localização nos cromosomas e assim por diante, nós podemos tentar perceber se aquelas relações são de paralogia ou ortologia. Não vou abordar isso aqui na disciplina, mas queria só deixar esta ideia de que é preciso ter cuidado com isto, em alguns casos, dependendo do que é que vocês estão a fazer com a comparação genética e com as árvores filogenéticas. Então vamos ver métodos de distância para calcular árvores filogenéticas. Não vamos propriamente ver porque já os vimos, mas a ideia é basicamente aquela do cálculo da árvore guia que nós vimos no alinhamento de múltiplas sequências. A grande diferença é que a árvore guia no alinhamento de múltiplas sequências não é uma boa árvore filogenética porque é feita normalmente com uma medida muito tosca das distâncias entre as várias sequências. Por exemplo, alinhamentos aos pares ou comparações de frequências de palavras ou algo assim. A árvore filogenética é feita de uma forma semelhante, vamos tentar agrupar os mais próximos e depois cada vez mais longe, quando usamos estes métodos de distância, mas convém partir de um alinhamento de múltiplas sequências, porque esse, ao considerar todas as sequências, dá-nos uma medida bastante mais fiável das semelhanças e diferenças entre elas. Portanto, basicamente, a partir de um conjunto de N espécies, ou genes, ou proteínas, algo que nos permita medir distâncias, vamos calcular a matriz de distância entre todos os pares e depois construir a árvore unindo primeiro ou mais próximo aqueles que têm a distância mais pequena, de forma que os arcos ou os caminhos entre as folhas vão corresponder às distâncias que nós temos na nossa matriz. Quando nós fazemos isto, tendo mesmo distâncias e fazendo os caminhos entre as folhas corresponder a essas distâncias, as folhas vão cumprir estas condições do espaço métrico. Basicamente, uma métrica é um valor em função dos pares de pontos, tem de ter estes atributos. Tem de ser maior ou igual a 0, é sempre positivo a 0, é 0 para o mesmo ponto, portanto, os pontos que são idênticos não se pode distinguir por distância, tem a distância 0. É simétrico, a distância do x ao y é igual à distância do y ao x, e cumpre esta desigualdade do triângulo. Portanto, a distância entre dois pontos nunca é maior do que a soma das distâncias entre um e um terceiro e depois o caminho de volta ao segundo. Portanto, esta desigualdade do triângulo também é uma propriedade do espaço métrico. Com estes métodos de distância, nós garantimos que as folhas mantêm estas propriedades, portanto, temos
temos uma métrica aí nas distâncias entre as folhas. Se a evolução decorrer sempre ao mesmo ritmo, então todos os ramos estão iguais e a distância de todas as folhas à origem da árvore é a mesma para todas as folhas. E neste caso temos um espaço ultramétrico, em que esta restrição da desigualdade do triângulo basicamente diz que o caminho mais curto entre dois pontos é o direto e não passando por um terceiro ponto, é substituída por uma restrição mais forte que nos diz que a distância entre dois pontos é sempre menor ou igual que a maior distância de qualquer um desses para um terceiro. E isto acontece quando nós temos a árvore com todos os ramos. Basicamente, vocês podem pensar que se dois pontos têm uma distância curta, são mais curtas, são primos mais chegados, estão equidistantes de todos os outros que são mais longe. Portanto, a distância de qualquer um destes a um mais distante é sempre igual à distância do outro a esse mais distante. É como a distância entre dois irmãos e qualquer um dos seus primos. Eles estão todos equidistantes dos primos. E isto acontece se a evolução for constante, for homogénea, ou se tivermos uma árvore que é ultramétrica. Portanto, duas propriedades aqui é que as espécies mais próximas são equidistantes das outras mais distantes, nenhuma delas fica mais longe ou mais perto, e a árvore podemos criar uma raiz para a árvore de maneira a que todos os ramos tenham exatamente o mesmo comprimento. Portanto, seria o que acontecia se nós estivéssemos a medir na árvore o tempo de evolução, por exemplo. O tempo que vai de qualquer organismo presente ao antepassado comum é exatamente igual para todos os organismos. E aí teríamos uma árvore ultramétrica. Normalmente, a evolução não é homogénea. Em linhagens podem acumular mutações mais depressa do que noutros, em genes diferentes acumulam mutações mais depressa do que noutros, porque depende da pressão seletiva. E diferentes espécies estão sob diferentes pressões seletivas, portanto, a velocidade com que as mutações vão acumulando varia. Mas alguns métodos que nós podemos usar para calcular árvores resultam em árvores que são ultramétricas. Por exemplo, o PGMA que nós vimos há bocado para as árvores guia, como divide sempre os ramos, a distância entre os dois que vai juntar vai ser sempre dividida ao meio para criar os dois ramos, vai criando ramos sempre iguais enquanto está a criar a árvore. Portanto, no fim, independentemente da evolução ser homogénea ou não, a árvore vai ser ultramétrica. Vão estar todos à mesma distância do antepassado de todos eles. Portanto, no fundo, nós podemos pensar neste método, no PGMA, como um método que presume que a evolução é homogénea e é igual em todos os ramos. E é assim que faz a árvore. O neighbor joining funciona de maneira diferente. Atribui ramos de tamanhos diferentes conforme eles estão mais distantes ou mais próximos dos outros mais longos. Portanto, no fundo, o que está a fazer é agrupar de forma a minimizar a evolução total, a minimizar o comprimento total dos ramos. Por isso é que dá uma distância maior aos que estão mais distantes, uma distância menor aos que estão mais próximos. Desta maneira, a árvore normalmente não será ultramétrica porque não vamos ter exatamente as mesmas taxas de mutação em todos estes ramos. Isto pode ser distinguido mesmo visualmente. Aqui, por exemplo, temos uma árvore ultramétrica. Se isto for uma árvore filogenética em que os ramos estão a representar a quantidade de mutações ou a quantidade de evolução, aqui, esta árvore é ultramétrica porque todas as distâncias aqui à origem são as mesmas e em todas as separações, em todas estas ramificações, nós temos exatamente o mesmo comprimento em cada um dos lados. Quer seja representada assim, quer seja representada assim, por vezes podemos representar a árvore desta maneira, nós podemos ver também que todas as bifurcações dão ramos com os mesmos tamanhos. E aqui podemos ver que temos uma árvore ultramétrica. Isto tipicamente é sintoma de termos usado um método como o PGMA para calcular a árvore. Se nós usarmos o neighbor joining já não existe, já não ocorre necessariamente. Neste caso estou a usar exatamente as mesmas sequências, mas com o neighbor joining que tenta minimizar o tamanho total dos ramos, atribuindo diferentes comprimentos conforme está mais longe ou mais perto de todos os outros. Então aqui podemos ver claramente que há alguns ramos que são mais curtos, outros são mais compridos. Em qualquer uma das representações nota-se bem a diferença entre estes dois algoritmos.
Portanto, notem que se nós estivéssemos a medir tempo ou se a evolução fosse uniforme, a árvore seria ultramétrica. Normalmente não é, porque nós estamos a medir a acumulação de mutações e essa não é uniforme com o tempo. No entanto, se nós usarmos alguns algoritmos como o PGMA, o resultado será uma árvore ultramétrica. Por isso é preciso ter em conta, se vocês vão tirar conclusões acerca desses aspectos da árvore, tenham atenção aos algoritmos que estão a usar para criar a árvore. Nós podemos calcular aquelas matrizes de distância usando as matrizes de substituição e os alinhamentos, tipicamente usando um alinhamento múltiplo de sequências e depois usando a matriz de substituição para contar as diferenças e ver a distância que cada uma das sequências está das outras. Por exemplo, no Philips, é um conjunto de programas que vocês vão usar depois para a semana para fazer isto. Temos esta aplicação, o ProtDist, que calcula as distâncias entre sequências de proteínas com base no aminoácido, num alinhamento de múltiplas sequências e numa matriz de substituição que nós podemos dar. Aquelas do PAM, BLOSUM, outras diferentes, há lá várias opções que podemos escolher. Depois disto, tendo a distância, podemos usar um método de distância, de aglomeração por distância, o PGMA, o Neighbor Joining, há aqui outros, o Fitch-Margolli, acho que assim, são variantes, são outros algoritmos de aglomeração, para produzir a árvore a partir das distâncias. Agora, notem, quando estiverem a usar isto na prática, que o algoritmo que nós usamos para produzir a árvore vai influenciar a forma da árvore, as medidas de distância que vamos usar também. Portanto, vocês sabem que diferentes matrizes de substituição vão dar mais ênfase ou são mais adequadas a sequências mais semelhantes ou sequências mais distantes. Portanto, tudo isto influencia depois o resultado. Se estiverem a fazer isto a sério, têm de ter atenção a todas estas coisas. Outros métodos de criar árvores filogenéticas, muitas vezes nós usamos métodos de distância porque temos sequências, é mais prático usar distâncias, mas se vocês estiverem a lidar com fósseis ou assim, é muito difícil calcular distâncias. Não é? Nós não sabemos se conta mais o número de veios nas asas, ou o número de segmentos na antena, ou algo assim, porque isso não sabemos se isto corresponde só a uma mutação simples ou um conjunto de mutações. Então nós podemos ter outros métodos para tentar calcular árvores filogenéticas. E muitos deles baseiam-se nesta ideia de máxima por semelhança. Aliás, há muitos métodos em bioinformática em que nós tentamos ajustar um modelo ou um conjunto de dados por máxima por semelhança. Portanto, só queria fazer aqui uma breve revisão do que é este conceito. Se nós tivermos uma noção frequentista de probabilidades, quando nós falamos da probabilidade de algo ocorrer, será a frequência com que aquele valor surge num conjunto infinito de tentativas de lançamentos daquela variável aleatória. Portanto, a probabilidade refere à frequência com que certos valores surgem num infinito conjunto de tentativas de usar aquela variável aleatória. Portanto, por exemplo, a probabilidade da moeda sair cara será a frequência com que sai cara se atirarmos a moeda ao ar infinitas vezes. Se nós queremos a melhor hipótese para explicar algo, por exemplo, a melhor árvore filogenética para um conjunto de dados, ou uma hipótese qualquer, como se a moeda calhou 6 vezes caras e 4 vezes coroas, será que é uma moeda equilibrada ou não? Portanto, temos de encontrar qual é a melhor hipótese. Nós não podemos falar da probabilidade da hipótese ser correta, porque a moeda nós consideramos que seja uma variável aleatória. Podemos atirá-la várias vezes e pode calhar de uma maneira ou outra. Mas a hipótese ou é verdadeira ou é falsa. Não é uma variável aleatória. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer a pergunta ao contrário. Se for verdade que a moeda é equilibrada, qual é a probabilidade de sair 6 vezes cara e 4 vezes coroa? Ou, se esta for a árvore filogenética certa, qual é a probabilidade de termos estas distâncias entre os vários genes? E essa é que é a noção de verossimilhança. Portanto, a verossimilhança é a probabilidade de obter aqueles valores das variáveis aleatórias, que tipicamente são os nossos dados, se a nossa hipótese está correta. E os métodos de máxima verossimilhança tentam encontrar a hipótese ou a explicação que maximiza a probabilidade dos dados. Não é a probabilidade da explicação, porque esse conceito não faz sentido, mas é maximizar a probabilidade dos dados. Portanto, isto é a ideia básica dos métodos de máxima verossimilhança. Nós podemos ter um modelo probabilístico das mutações, da acumulação de mutações, de gaps, coisas assim,
e tentar encontrar aquela árvore filogenética que, com base nesse modelo, maximiza a probabilidade de termos aquelas diferenças entre os nossos genes, ou entre os nossos fósseis, ou qualquer outra coisa assim. Portanto, basicamente, temos um modelo probabilístico que depende da árvore. Usando esse modelo probabilístico de mutações ou de diferenças entre os elementos que vamos organizar na árvore, vamos procurar a árvore que maximiza a probabilidade de obter aqueles dados. Este problema não é trivial, porque notem que os outros algoritmos que vimos baseados em distância têm o próprio método de encontrar a árvore. Por exemplo, o PGMA vai juntando os mais próximos e vai progredindo assim até encontrar a árvore. Neste caso, máxima verossimilhança não nos dá automaticamente a forma de encontrar a melhor. Existe só uma forma de medir quão boa é a árvore, pela probabilidade de obter aqueles resultados se a árvore estiver correta, mas agora, como é que encontramos a melhor, temos que nos desenrascar com isso. E tipicamente será testando árvores diferentes, alterando a árvore, fazendo modificações, à procura da melhor. Não vou entrar em detalhes aqui, mas esse problema é bastante complexo, porque, como viram, existe um número enorme de árvores possíveis, e então a probabilidade de nós encontrarmos a melhor pode ser relativamente baixa, a menos que o algoritmo seja muito bom. Outra abordagem é a máxima parcimónia. Esta não precisa de um modelo explícito probabilístico das mutações, mas o que faz é tentar encontrar aquela árvore que explica as diferenças todas com o menor número de mutações. Por exemplo, se todos os organismos têm 5 segmentos, ou todos os fósseis têm antenas com 5 segmentos, e há um que tem 7, nós podemos assumir que houve só uma mutação que fez esse ter 7, e então esse separa-se dos outros lá mais atrás. Se nós quisermos pô-lo mais cá para o meio, se calhar temos que pôr várias mutações, porque uma que fez esse ter 7, mas depois um parente próximo ter outra vez 5, e já estamos a reduzir a parcimónia. Portanto, maximizar a parcimónia será tornar a árvore tão simples quanto possível, ou a explicação tão simples quanto possível para os dados que nós temos. Mas notem que estes métodos são menos usados para lidar com sequências e mais usados para lidar, por exemplo, com línguas, ou fósseis, ou algo assim, que nós queiramos organizar em árvores e que não temos sequências genéticas como temos no caso das proteínas ou dos genes. Agora, outro problema é, depois que temos a árvore, como é que nós sabemos se é uma árvore boa ou não? E há um método para fazer isso, que nós podemos conceptualmente imaginar que poderíamos avaliar se uma árvore é boa ou não se nós pudéssemos voltar atrás no tempo, repetir a evolução, ir buscar outra vez a mesma amostra de genes, que agora iam ser diferentes, e calcular novamente a árvore. E se pudéssemos fazer isso várias vezes e a árvore desse sempre igual, é porque tínhamos uma árvore bastante fiável. Infelizmente não podemos fazer isso, porque nós só temos aquele conjunto de genes e aquele alinhamento de sequência. Mas a ideia está aqui. Vamos calcular um conjunto grande de árvores com amostras diferentes, da mesma população, mas amostras diferentes, e se essas árvores forem consistentes entre si, se estiverem todas de acordo, nós podemos ter mais confiança nelas. Nomeadamente, nós podemos avaliar a frequência com que cada ramificação ocorre. E aí até podemos avaliar qual é que é a fiabilidade que temos em cada um dos ramos da nossa árvore. Agora, infelizmente, nós não conseguimos voltar atrás no tempo e fazer a amostra outra vez. Mas podemos simular isso. E essa é a técnica de bootstrap. Essencialmente, se vocês têm uma amostra de dados, por exemplo, têm 100 medidas de uma coisa qualquer, essa amostra foi tirada de uma distribuição, de uma população, que nós não temos acesso a todos, mas será a população de todas as possíveis medições desse fenómeno. Se nós quiséssemos ir tirar outras 100 medidas, íamos obter outra amostra da mesma população. Mas não podemos fazer isso, não podemos estar a medir infinitamente. O que podemos é usar a nossa amostra como representativa da população desse tal universo e reamostrar na nossa amostra. E esse é que é o método bootstrapping. Se nós temos 100 pontos medidos, vamos criar agora um novo conjunto de 100 pontos, tirando aleatoriamente dos nossos originais, mas com reposição. Alguns vão sair repetidos, outros não vão ser selecionados. Portanto, este novo conjunto de 100 pontos é ligeiramente diferente do outro, é uma nova amostra, mas segue a mesma distribuição porque foi tirada da mesma amostra. Portanto, no fundo está a simular o que poderia ter acontecido se nós tivéssemos repetido as 100 experiências novamente, exatamente nas mesmas condições. E com isso nós podemos obter várias amostras.
Essa é que é a ideia aqui do bootstrapping na árvore filogenética. Imaginem que nós temos um alinhamento múltiplo de sequências e nós usamos todas aquelas colunas, os emparelhamentos, para calcular as distâncias entre as sequências. Nós podemos criar um novo alinhamento múltiplo de sequências, tirando colunas ao acaso do primeiro, até termos tantas colunas quanto tínhamos no primeiro, mas tirando com reposição. Algumas não vão sair, algumas vão sair repetidas. Mas isso será como se tivéssemos uma população semelhante de sequências e o mesmo alinhamento, mas tivéssemos repetido toda a evolução. Será aproximadamente a mesma distribuição, porque nós estamos a usar o nosso alinhamento original como base. E podemos fazer isso agora centenas de vezes. E para cada uma dessas, calcular uma árvore filogenética. Portanto, depois podemos calcular a frequência com que cada ramificação vai aparecendo naquele conjunto de árvores filogenéticas. E podemos obter algo assim. Por exemplo, nesta árvore, em 100% dos casos, esta ramificação ocorreu. Separaram-se estes dois grupos. Portanto, a diferença entre estes dois grupos é bastante fiável. Agora aqui, esta distinção só ocorreu em 49% das árvores. Foi a mais frequente, mas só em 49%. Portanto, será que este grupo está aqui ou pertence ali dentro? Nós não sabemos bem, não temos tanta confiança nisso. Portanto, desta forma, nós conseguimos ver quais são as conclusões que podemos tirar da árvore, que são mais fiáveis ou menos fiáveis. Este algoritmo de bootstrapping não serve só para árvores filogenéticas. Isto é bastante usado em muitos casos e vocês até podem, nós vamos ver, se houver tempo lá mais para o fim, ver como podemos usar isso mesmo para a análise de dados experimentais, porque se vocês têm um conjunto de medições, podem criar réplicas simuladas por bootstrapping e depois ter uma noção das margens de erro, das margens de confiança de parâmetros e assim por diante. Mas para árvores filogenéticas, basicamente o que fazemos é simular um conjunto de alinhamentos de múltiplas sequências que têm a mesma distribuição que o nosso, porque as colunas são tiradas aleatoriamente do nosso, mas que vão dar árvores ligeiramente diferentes. E conforme a concordância e a discordância das ramificações, nós temos uma ideia da confiança que podemos ter naqueles elementos da nossa árvore. Para acabar esta parte, vou falar do formato de Newick, que é um formato de texto usado para guardar árvores filogenéticas. Essencialmente temos texto simples, com parênteses, em que os parênteses indicam quais são os ramos que estão juntos. Por exemplo, aqui o C e o D formam o primeiro ramo, estão depois próximos do B e depois é que veio o A. Portanto, temos aqui esta árvore, o C e o D juntos, depois o B, depois o A. Este formato pode incluir os comprimentos dos vários ramos. Pusemos 2 pontos e um número a seguir. Cada um dos ramos, por exemplo, do B para o antepassado comum com o C e o D, do C e do D para o seu antepassado comum, temos aqui este do D com 3, o C com 7, depois temos o B com este ramo até ao antepassado comum, e este pedaço tem também aqui um de distância do antepassado comum. E podemos especificar o tamanho dos ramos no formato. Portanto, essencialmente, o formato é assim, com parênteses a indicar quais é que são os parênteses mais próximos, ponto e vírgula no fim, esta é só uma questão de sintaxe, e para especificar árvores diferentes, porque vocês podem ter um ficheiro com muitas árvores e há algumas ferramentas até de visualização, depois juntam essas árvores todas e dão-vos aqui os valores de suporte dos vários ramos. Portanto, podem ter várias árvores especificadas no mesmo ficheiro. E as distâncias podem estar especificadas ali. Se vocês quiserem ver estas árvores filogenéticas, se tiverem alguma ferramenta que exporta para este formato, que normalmente é possível porque é um formato standard, vocês têm também vários serviços online, estou aqui alguns exemplos, depois vocês vão ver nas práticas, onde podem simplesmente colar lá a árvore no formato Newick e depois ele faz o boneco. Resumindo, aquela noção do dendrograma como sendo o esquema que representa as relações entre as várias espécies, nós podemos considerar o cladograma, que é o caso em que os comprimentos dos ramos são escolhidos simplesmente por conveniência para a representação e não representam nada acerca da relação da distância das espécies, ou então as árvores filogenéticas em que o comprimento dos ramos é significativo e está-nos a dar uma medida da evolução. Depois, para calcular estas árvores, temos os métodos de distância,
Vimos a questão da árvore ser ultramétrica ou não. Portanto, em princípio, se fosse uma árvore feita com o tempo de evolução com organismos contemporâneos, tinha de ser ultramétrica, porque todos tinham evoluído exatamente no mesmo tempo. Mas quando nós usamos medidas com mutações, geralmente não é, porque acumulam-se a velocidades diferentes em linhagens diferentes. No entanto, esta geometria da árvore vai depender do método que nós usamos para calcular a árvore. E, em alguns casos, como o PGMA, forçamos a árvore a ser ultramétrica, estamos a assumir explicitamente que a evolução é constante. No caso do neighbor joining, estamos a assumir que a evolução é o menor possível. Enfim, o Fitzgerald tem outra premissa, que é de ser aditiva. De qualquer forma, o mais importante lembrarem-se aqui é que, em detalhe, a forma da árvore que vocês vão obter não depende apenas das distâncias entre os genes, depende também do algoritmo que vocês estão a usar para calcular a árvore. E isso pode ter influência na aplicação que vocês depois queiram dar a estes resultados. Depois, há aqueles métodos que não dependem da distância, como máxima parcimónia, máxima verossimilhança, que não precisam de ter métricas de distância entre os vários elementos. A avaliação da árvore e esta noção de bootstrapping, nós depois mais tarde vamos voltar a isto, mas como é que nós podemos determinar se confiamos na árvore e em que parte é que confiamos, e finalmente só este apontamento aqui do formato standard que usamos para guardar as árvores. Para ler sobre isto, tem o capítulo 8 do Introduction to Computational Biology é sobre árvores filogenéticas, especificamente estas secções cobrem a matéria que eu dei aqui. Se vocês quiserem, opcionalmente, podem ler todo o capítulo 8, mas ele vai um pouco mais longe de algumas coisas. Enfim, é o mais importante para estudar em hipotéticas, digamos assim, serão aquelas secções. E vamos fazer mais um intervalozinho. Não sei se têm dúvidas acerca desta parte.